Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. E o Flamengo que aguarda a única situação aí para poder fazer uma proposta a Gonçalo Montiel aí, campeão mundial pela seleção argentina, e o Rodinei de volta ao Flamengo, falaremos sobre isso também, né? E algo aí também que é muito importante nós falar, né? Flávio Prado, ele é um jornalista paulista, todos nós sabemos, mas ele analisa aí a pressão sobre Tite no Flamengo, que isso ajuda o Palmeiras a ganhar tudo, né? Então, parece que se o Flamengo perde uma partida, ninguém mais presta. Agora, se está ganhando, daí é tudo mil maravilhas, né? Então, essa pressão aí só ajuda os times adversários, né? Temos que aprender aí também a respeitar um pouco aí, né? Da adversidade aí o nosso clube, né? Então vamos passar aí as informações do Mengão aí, né, galera? Então a possibilidade de Montiel chegar ao Flamengo aí vem ganhando força cada vez mais. Então o argentino aí que é tido como o nome perfeito para a lateral direita, porque ninguém merece, né? Naquele jogo lá na altitude, vamos falar sério, né? Se nós tivéssemos um lateral, até o segundo gol foi nas costas lá do lateral direito, né? Então o entendimento é que não há jogadores do mesmo nível se comparado com outras posições, né? Esse que é o problema do Flamengo, né? Então, galera, a situação é que hoje o titular o uruguaio Guilherme Varela, que faz o arroz com feijão, já o Wesley é frequentemente criticado e com toda a razão, né? No jogo lá na Bolívia, né? Nós vimos que o segundo gol boliviano foi no lado dele, e inclusive o primeiro gol, né? Então ele é um lateral fraco, né? Vamos falar assim, né? Ou inexperiente. Pode ser que futuramente ele consiga aí desempenhar um bom papel, mas hoje no Flamengo ele não tem condições de atuar, né? E, infelizmente, né? Nós só temos o Guilherme Varela aí de lateral direito, que é um lateral que faz o feijão com arroz mesmo, né? Então vale ressaltar que estamos falando aí do jogador campeão da Copa do Mundo de 2022, né? Não é qualquer jogador, não, junto com o Lionel Messi, pela seleção argentina, inclusive ele converteu a cobrança de pênalti, que deu o terceiro título da história aí dos argentinos, de los hermanos, né, como dizem, né? Então, após a notícia que a diretoria abriu conversas com o staff aí do atleta para sua contratação, uma atualização da situação do negócio acabou sendo revelada e deixou boa parte da nação aí de olhos bem abertos para esta situação, né? Então o Mengão espera o momento certo aí, recentemente, né? Foi informado também que a cúpula flamenguista já tinha o conhecimento que o Sevilha topa emprestar o defensor de 27 anos caso o Mengão arcasse com todo o salário dele, né? Então, de acordo com informações aí já do Coluna do Flamengo, né? O clube carioca aguarda uma brecha para fazer uma oferta. Emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, ele tem seu contrato se encerrando no fim de junho e está perto de voltar para a Espanha, né? Então, este fato alinhado aí com a disposição do Sevilha em negociá-lo fez o mais querido ficar animado aí com a situação. E a direção monitora aí sua situação e deve, assim, fazer proposta assim que ele voltar à Espanha, né, no final do contrato. Conforme foi revelado também, a ideia é contar com ele por empréstimo, mas estipular um contrato com a opção de compra no valor de 9 milhões de euros, cerca de 49,7 milhões de reais, conforme a cotação de hoje, né? Então, enquanto isso, o Tite aí, que foi muito criticado por torcedores após a derrota para o Bolívar na Copa Libertadores, no entanto, a diretoria do Flamengo segue respaldando o seu treinador, né? Porque lá na altitude, mesmo que fosse jogar com os titulares, teria perdido da mesma forma, acredito eu. Porque não adianta, lá não é simplesmente técnica, lá tem que ter físico, né? Preparo físico. E com os jogadores desgastados, mesmo que sejam superiores tecnicamente, daqueles que entraram em campo, nada poderiam fazer, né? Se não tivesse condições de jogo, né, galera? Ou tivesse muito desgastado. Esse é o problema que nós temos que analisar, né? Não como torcedor, né? Mas como comentarista também, né? Não só criticar, né? Então, além disso, o nome do chileno Alexis Sanches foi colocado no Mengão, novamente. No entanto, aí, segundo o jornalista, um jornalista acabou revelando que não há chances de um eventual negócio com o Sanches, né? Então, passando outras informações aí, né, sobre Rodinei de volta aí no Flamengo, né? Que situação é essa? Então, o Rodinei, que demorou a conseguir o respeito e o carinho por parte dos torcedores do Flamengo, mas hoje ele tem o seu status, né? Hoje o ex-camisa 22 está no futebol grego após passagem pelo Flamengo
e a torcida quer a sua volta. Vê como que o mundo dá voltas, né, galera? Era criticado, né, muito criticado pela torcida do Flamengo, né? Então o Flamengo vive o dilema em sua lateral direita, já que há algum tempo aí justamente, desde a saída do defensor, né? Na época, após o título da Libertadores da Copa do Brasil, ele não quis renovar seu vínculo com o mais querido, mas por preocupação com a torcida, né? Pois ele tinha, né, recuperado seu status de bom jogador, mas se você fazer 2 partidas ruins no Flamengo, você já não presta mais. Esse que é o problema, né? Então, apesar das boas atuações de Varela aí, partes dos torcedores enxergam, né, a necessidade de um novo reforço para o setor, né? Já que o Wesley não tem condições, né? Então o jovem revelado nas categorias de base não está agradando a ninguém, né? Nem mesmo a Tite. Então, alguns torcedores estão pedindo o retorno de Rodinei, o lateral direito que assinou com o Olympiacos após deixar o Flamengo aí próximo ao fim do seu contrato. E o vínculo do jogador aí de 30 anos com a equipe grega vale até o meio de 2025, né? Então praticamente aí já está faltando menos de um ano aí, né? Um ano para encerrar, né? Então na partida contra o Bolívar pela Libertadores, parte da torcida criticou aí a atuação do lateral Wesley, né? E com razão, né? O jovem camisa 34 tem sido alvo recorrente de críticas, né, por parte da torcida, que não deixa de ter razão, ele não está jogando bem mesmo, né? Desde o ano passado aí já dá para colocar na conta dele vários técnicos aí que caiu, né, pela situação, né, de jogo que impediu o Flamengo aí de conseguir os resultados, né? Não só dele, mas de uma parte aí da equipe, né? Então o Flamengo não pôde contar com o Varela devido ao desgaste físico apresentado e também para uma preservação por conta dos seguidos jogos que tem feito aí com a camisa do Flamengo em meio à altitude aí da Bolívia, né? Seria até pior do que colocar o Wesley, né? Aí ele iria jogar mal e a torcida ia criticar da mesma forma, né? Então boa parte aí das jogadas ofensivas do adversário foram nas costas de Wesley. Um grupo de torcedores se mobilizou na rede social para pedir o retorno do Rodinei e a Gávea, né? Só que, na verdade, quem tinha que cobrir o lado do Wesley, não querendo defender o Wesley, mas... Então tinha o Vitor Hugo lá, que ele estava perdidão em campo. Estava perdidaço lá no meio campo e não cobria nem o lado do Wesley. Até teve uma hora que o Gerson teve que se desdobrar lá para o lado direito para ajudar o Wesley, porque o Vitor Hugo estava totalmente perdido em campo, né? Então, o Varela aí faz sentir saudade desse homem, né? O Wesley me fez ter vontade de fazer vigia na casa do Rodinei, disse um torcedor aí na rede social, né? E muitos, né, pedindo aí a volta do Rodinei para a equipe aí do Flamengo, né? Então, passando a informação aí do Flávio Prado, né, que analisou a situação, né? Então, no meio de semana, o Flamengo que poupou os jogadores e perdeu, né, na Copa Libertadores e então foi motivo de muitas críticas, né? Então a decisão de Tite aí, né, foi criticada por torcedores, né? Em vídeo no Instagram, o jornalista, né, Flávio Prado, falou uma verdade. Ele afirmou que essa pressão em cima do treinador ajuda o Palmeiras, que segue tranquilo sob o comando de Abel Ferreira na Liberta. O Alviverde soma 2 vitórias e um empate, né? Então o Flamengo continua ajudando o Palmeiras, ele falou, a ganhar tudo. Então já faz uma pressão imensa em cima do trabalho de Tite, que começou há pouco tempo. Enquanto isso, o Verdão segue com sua tranquilidade, explicou o comentarista, né? Por quê? Essa pressão faz com que os técnicos não durem no Flamengo, né? Então, enquanto o Flamengo estiver pressionando os seus treinadores rapidamente aí, ele só ajudará o Palmeiras, falou ele, né? Um vive em paz e o outro em clima tenso o tempo inteiro, completou Flávio Prado. Nos últimos anos, o Flamengo teve muitas trocas de treinadores, né? Só no ano passado, aí o Mengão teve no comando técnico Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e depois Tite, que assumiu a equipe em outubro, né, no final do ano, né? Já no time palestrino, aí Abel está no clube desde 2020 e venceu os 2 últimos brasileiros, além de outros títulos. Pelo Brasileirão aí dessa temporada, o Verdão e o time da Gávea empataram por 0-0 no Allianz aí na última rodada, né? Então esse é o problema do Flamengo. O Flamengo precisa sim de um diretor de futebol, porque depois que saiu o Paulo Pelaipe do comando técnico aí da gerência de futebol, o Flamengo só foi para trás, né? Então tem que ter um cara firme aí no comando do futebol para cobrar dos jogadores, né? Mais disciplina aí e mais trabalho e, né, levar a sério a profissão aí, né?
Então, neste domingo aí o Flamengo enfrenta o Botafogo e vamos ver o que é que vai dar, né? Às 11 horas da manhã, um horário atípico aí, ruim, né? Se o Flamengo estiver ganhando, ainda nós teremos um almoço tranquilo, mas se estiver perdendo aí, daí estraga até o almoço aí de domingo, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!